Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao terceiro semestre de análises clínicas. Eu sei que muitos de vocês tiveram dificuldades para chegar até aqui, não foi fácil, vocês tiveram ali um período, né? Todos nós tivemos um período ali de aprendizagem, a mexer, a lidar com o Classroom, mas nós já estamos sabendo, né? Mexer ali em tudo, já conseguimos, né? Superar todas essas dificuldades e acredito que agora, a partir de agora, vai ser um pouco mais fácil, o semestre vai ser um pouco mais fácil, né? Esperamos que volte aí logo essa situação, mas enquanto isso a gente vai aqui, vai continuar lutando contra essas barreiras, né? Se tornou algo já mais comum, mais fácil da gente entender. Então, eu quero que vocês corram atrás dessas dificuldades. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, aproveita, pergunta, deixa nos comentários, ok? Pessoal, nós vamos então iniciar o nosso nivelamento, tá? Vai ser aí um período ali de 2 semaninhas pra gente botar todo aquele conteúdo do segundo semestre nessas 2 semanas. Então a gente vai, lógico, dar só uma pincelada sobre o assunto, só para dar aquela relembrada, tá? Se ficou alguma dúvida, esse é o momento de você se expor, perguntar. Pode deixar nos comentários, pode mandar e-mail para mim que eu vou estar respondendo vocês, ok? Só não deixa, tá, esse período passar, porque senão depois vocês vão sofrer, não vão conseguir dar a continuidade no assunto se você ficou com alguma dúvida para trás. Então aproveita nesse momento de nivelamento para estar tirando suas dúvidas. Hoje a gente vai relembrar a parte de enzimologia clínica. Então, quem são as enzimas? Vamos relembrar? As enzimas são moléculas orgânicas, a sua parte, né, principal, seu componente principal da maior parte das nossas enzimas é proteína. Então, sua composição principal é proteína. E ela vai estar abundante em todo o nosso organismo e ela vai estar diversificada em cada parte desse corpo. Então, por exemplo, lá no meu fígado eu vou ter uma enzima diferente, na minha boca, na produção ali, junto com a minha saliva, eu vou ter uma enzima diferente. Cada enzima vai ter o seu papel diferente, ela vai ter uma reação diferente, ela vai ter uma produção de um produto que vai agir nesse metabolismo. Então, a sua função, tá, é estar praticamente em todos esses processos metabólicos, celulares, né, e de todas as reações celulares. Então, ela vai estar ativamente trabalhando nesse processo. Então, ela vai estar criando produtos, tá, que vão fazer com que essas ações metabólicas do nosso organismo estejam equilibradas, estejam em funcionamento. Então, essa é a função das enzimas. Elas vão conseguir atuar, tá, diretamente sobre proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos e lipídios. E com isso vão gerar um produto que, né, como eu disse, vão ter uma função específica em cada parte do nosso metabolismo. Então, no meu plasma ela vai ter uma função, no meu fígado ela vai ter outra função, na minha digestão ela vai ter outra função. Então, cada tipo de enzima vai ter um tipo de função específica, um produto sendo produzido, tá, de acordo com a necessidade específica daquele local onde ela, né, se encontra. Então, como eu disse, a maior parte das enzimas são a sua base, né, de formação é proteína. Essas proteínas, né, essas enzimas, elas vão conseguir reconhecer especificamente um substrato. E a partir daí a gente vai ver esse produto. Então, aqui está a minha enzima. Cada enzima, ela vai ter um centro ativo. E esse centro ativo, ele vai ser específico para certo substrato. Então, se vier um substrato diferente, ela não vai conseguir ter ligamento, tá? Ela vai conseguir ligar um substrato de acordo com a sua funcionalidade, tá? Então, ela vai ter aqui um substrato e esse substrato vai se encaixar. Ele é perfeito para essa enzima, então ele se encaixa nessa enzima. E quando essa enzima tem esse acoplamento, tá, desse substrato, ela vai fazer com que esse substrato, né, seja alterado e ele vai se tornar um produto.
E esse produto vai ser específico para aquele metabolismo, para aquela ação onde ela está. Ele vai ser ter a funcionalidade, tá, específica de agir naquele local. Então, todos os produtos vão ser produzidos de acordo, né, com a enzima. Então, por isso que existe uma enzima com um centro ativo específico para receber aquele substrato, porque ela vai produzir aquele produto que está ali para aquele local em específico. Nós vamos ter alguns fatores de influência que vão estar interferindo nessa estabilidade dessa enzima, tá? Nós temos lá o pH e a temperatura. Quando o nosso pH, né, nós temos um pH no nosso organismo, nós temos a temperatura que deve estar ali na faixa de 36 graus, tá? Então, quando isso tem quando é muito elevado a isso, né, tem uma queda brusca de temperatura e pH, nós vamos estar vendo o quê? Essa instabilidade nessas enzimas. Essas enzimas vão começar a sofrer. Algumas vão começar a morrer, tá? Dependendo desse nível. Então, por que quando um indivíduo tem, né, uma alteração na temperatura, por exemplo, tá com febre, tem ali, começa a passar, né? O médico diz, passou de 39, o que você tem que fazer? Você tem que levar essa pessoa para um hospital, porque a partir de 39 graus, a morte enzimática é tão grande e a instabilidade vai ser tão grande nesse organismo, porque as enzimas, elas têm esse controle de estabilizar essas funções, tá, nesse organismo. Então, a enzima começa a morrer, né? Instabilidade total ali naquele metabolismo. Então, é muito importante, né, que a pessoa teve uma alteração brusca na temperatura pH, tem que tomar as devidas providências, tá? Outro fator de influência é o tempo da reação, que pode alterar nessa estabilidade, né? A concentração desses reagentes. Então, se tem muita enzima, pouco substrato, ou muito substrato e pouca enzima, também vai dar interferência. Os cofatores, tá, também vão influenciar. Nós vamos ter alguns tipos de enzimas, as enzimas específicas do plasma, que vão estar atuando nesse processo de coagulação, tá? E reformulação do coágulo. Então, nós vamos ter as enzimas secretadas, que elas vão estar atuando em todo o sistema digestivo, né? São essas aqui, então vocês já viram, a gente já comentou sobre um pouquinho, né, dessas enzimas, mas só pra gente dar uma relembrada. E nós vamos ter as enzimas celulares, que elas vão estar atuando dentro da célula. Então, as enzimas específicas do plasma, elas são produzidas dentro da célula, mas são excretadas para o plasma, certo? As enzimas celulares, não, elas são responsáveis por atuar dentro dessas células, tá? Então, elas precisam fazer uma atuação dentro das células. Quando há, por exemplo, a presença de enzimas intracelulares, ou seja, essas que deveriam estar atuando dentro da célula e acabam sendo encontradas, isso no sangue, tá? A gente vai ver que isso vai determinar que existe algum problema nesse indivíduo, tá? Ele vai estar sofrendo algum processo que não deveria ser normal. Isso vai poder ser por uma necrose da célula, um aumento da permeabilidade celular sem dano na célula. Então, a célula vai ter ali, lógico, vai ter um problema nessa membrana plasmática que vai permitir que essa enzima saia para fora da célula, mas não vai ter nenhum problema de outras funcionalidades dentro da célula. Então, vai correr tudo bem, só vai ter essa perca dessa enzima. Pode ser também pelo aumento da produção enzimática dentro da célula, resultando um aumento, né, no soro. Então, teve uma grande produção de enzimas dentro da célula e a célula acabou jogando isso para fora. Teve um aumento de tecido produtor de enzima, como resultado de crescimento celular. Por exemplo, ali, um câncer. Teve uma massa sendo criada ali num órgão específico, num local específico, e fez com que, consequentemente, né, teve um crescimento, né, celular, também há um crescimento enzimático, né? E isso vai fazer com que hajam, né, a presença ali dessas enzimas, tá? Às vezes numa quantidade maior dentro desse plasma. A determinação da quantidade enzimática presente nesse sangue em laboratório, ele tem uma grande, tá, influência, uma grande importância para diagnóstico e prognóstico, né, de algumas doenças, né, de algumas patologias.
cada tipo, né, de enzima que a gente vai encontrar nesse sangue, a gente vai conseguir determinar, então, o quê? Aonde elas são encontradas. Por quê? Algumas enzimas só são encontradas em algumas partes específicas. Então, vou ter uma enzima X, eu sei que essa enzima X vai só encontrar lá. Por exemplo, amilase. Se eu encontrar uma enzima amilase no meu sangue, eu vou saber que eu vou ter algum problema na minha glândula salivar, né? Isso a gente vai estar vendo aqui. Por exemplo, se eu encontrar a enzima alanina, aminotransferase, aspartato aminotransferase, colinesterase, glutamiltransferase, eu vou saber que eu tô vendo que esse indivíduo vai ter algum problema aonde? No meu fígado, porque são enzimas que vão estar em células hepatócitas, que são células que vão estar somente lá no fígado, são células do nosso fígado. Então, eu vou saber que o problema que está acontecendo pode ser por, né, como a gente viu, alguma massa que está ali dentro desse fígado, pode ser por necrose celular, pode ser, né, por alguma taxa de proliferação de enzimas. Então, a gente, né, sabendo identificar quais são as enzimas, a gente consegue dar um norte para que o médico possa identificar, então foi encontrado tais enzimas, então a gente vai saber que a gente vai ter que trabalhar em específico e fazer exames, né, nesse fígado dessa pessoa para determinar, e assim por diante, né? Por exemplo, se eu encontrar alanina, aminotransferase, creatinina, quinase, lactato desidrogenase, eu vou saber que eu vou estar falando sobre, né, células que vão estar ali no nosso coração. Se eu vejo amilase e tripsina, eu sei que eu estou falando de células também presentes no pâncreas, e a amilase também pode ser, tá? Na nossa glândula salivar. Fosfatase ácida, a gente vai estar falando sobre células prostáticas, glutamiltransferase e fosfatase alcalina nas células renais. Amilase, como a gente falou, glândula salivar. Alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase, lactato desidrogenase, creatinina quinase, a gente vai estar vendo, né, algum problema nas células musculares. Então, essas enzimas, elas vão estar atuando especificamente dentro dessas células, então vão estar trabalhando intracelular, e no momento que elas aparecem, tá, no nosso sangue, isso vai dar tem alguma coisa errada ali, né? Vamos identificar qual enzima é essa, né? Porque ela deveria estar trabalhando dentro de uma célula. Lá, por exemplo, achei a alanina aminotransferase. Poxa, ela devia estar trabalhando dentro de uma célula muscular e ela está aqui parando no meu sangue. Então, vamos, né, procurar nos músculos o que pode estar acontecendo, tá? Então, dependendo do que a gente vai encontrar, que tipo de enzima a gente vai encontrar, a gente vai saber que tem algum problema, né, naquele setor, naquela área, daquele organismo em específico. Alguns erros, tá? Alguns fatores de influência no momento de coleta desse exame, né? A gente vai ter alguns fatores de influência por parte, né, metabólica, que a gente já viu no início da aula, mas a gente também vai ter alguns erros que a gente vai determinar de acordo com o erro nosso, daí nosso erro no momento de coleta no laboratório. Se a gente não instruir o paciente que ele não pode fazer o uso de coagulante naquele período de coleta, isso vai atrapalhar. Então, se o médico falar que não pode parar o uso de anticoagulante, né, a gente vai conseguir fazer o exame, mas vai saber que vai dar interferência, tá? Então, às vezes aquela pessoa não pode parar, tá ali em processo de cicatrização. Então, isso, às vezes é melhor esperar um pouco, né, para fazer esse exame. Então, mas cada caso é um caso. Se às vezes o médico solicita, precisa daquilo para ver como que está o nível, aí é o médico que vai determinar. Mas a gente tem que estar instruindo, tem que estar, né, fazendo conforme ali o médico vai estar pedindo. Também a hemólise, tá? Que a gente vai fazer, às vezes, um maltrato com aquele sangue, né, de coleta, vai bater o tubo, vai fazer alguma coisa, vai centrifugar mais do que deveria, vai ter ali, colocar uma quantidade maior ali de força nessa centrifugação. Isso vai fazer com que essas hemácias sofram hemólise, tá? Elas vão ter ali a sua ruptura.
no momento de fazer a coleta, não saber fazer o garroteamento certo, vai apertar muito, não vai conseguir fazer a coleta naquele momento, vai passar muito tempo. Então, deu ali mais de 1 minuto e você não conseguiu fazer a coleta daquele negócio, tira, descansa, deixa mais 1 minuto aquele braço descansando para que haja, né, a circulação desse braço de volta, venha o sangue tudo certo, para que não haja erro nesse momento, tá? De coleta. Lipemia, né? Quando a pessoa tem muita quantidade ali de gordura, isso também vai atrapalhar no processo de identificação. Então, essa foi uma aula de resumo aí do que nós vimos sobre as enzimas. Se você ficou com alguma dúvida, né, sobre essa parte enzimática, de como, às vezes, cuidar melhor dessa coleta, né, lembrando ali sempre que, no momento coleta, usar o tubo vermelho, de tampa vermelha, né, que não tenha coagulante nenhum, e isso vai ser importante também, né, porque se a pessoa não faz uso de coagulante, mas o tubo também não pode ter anticoagulante, isso é bem importante, para que, né, nesse momento, você vai já... uma coisa muito importante é sobre a forma de armazenamento. Então, você vai, no máximo, né? Você vai precisar fazer análise ali do plasma. Então, você vai fazer a centrifugação, tá? Imediata. Fez a coleta, já faz a centrifugação desse sangue para ter ali a separação, tá? Do sangue do plasma. E a conservação, tá? Tem que ser ali numa temperatura de 4 graus. Não pode ser congelado em momento algum essa coleta. Ela tem que ser analisada em 24 horas no máximo. Quanto antes ser feito esse exame, melhor. Vai ter uma quantidade ali correta de enzimas nesse processo. Então, congelou, deixou passar de 24 horas... Não precisa fazer exame, porque essas enzimas vão começar a se desnaturar e você vai perder, né, o resultado correto desse exame, dando um falso negativo nesse exame. Essa foi nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e eu vou estar aqui, tá, para estar esclarecendo para vocês. Boa noite!